Olá pessoal, boa noite. Bruno Silva com vocês do canal Pratico Excel. Hoje, dando prosseguimento aí às aulas de Excel intermediário, vou passar para vocês hoje algumas fórmulas que são bem interessantes e eu creio que dá para a gente utilizar em diversas situações corriqueiras, que é a base das minhas aulas, né? São situações em que você pode usar e até na descrição do meu vídeo eu falo isso. Você pode ir ao final da aula já saber o que você vai utilizar e o resultado que você vai obter quando você fizer isso que você está aprendendo. Então, são as fórmulas esquerda, a fórmula hoje, fórmula se, fórmula esquerda que eu já coloquei, desconsiderem, e a fórmula concatenar. Tá? Então, vou utilizar essas 4 fórmulas hoje em combo, né, para vocês, tá? Para vocês poderem desenrolar diversas situações aí em planilhas no dia. Então vamos lá, peguei aqui alguns exemplos de nomes, né, de um filme aí que muita gente gosta. Então nós temos Severus Snape, que nasceu nessa data, Ron Weasley, Remo Lupin, Draco Malfoy, Neville Longbottom, Harry Potter, Gina Weasley, Hermione Granger, Tom Marvolo Riddle e Rubel Hagrid, e as datas que cada um nasceu. Então, com isso aqui a gente vai calcular. Primeiro, a gente vai exportar desses dados só o dia e o mês, sem que eu tenha que ficar digitando manualmente. A gente vai calcular a idade, a gente vai calcular os dias que restam para o aniversário dessa pessoa esse ano e o status final, né, que a gente vai dizer, por exemplo, se já passou ou se tá para vir e falta quantos dias que falta, né? Então, vamos lá como é que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, vamos separar essa data completa para dia e mês. Por quê? Porque quando eu for calcular aqui os dias que restam, os que restam para esse ano. Só que essa data aqui está com ano. Então eu não vou conseguir, não vai dar certo esse cálculo de 18/9/2016 com 9/1/1959. Não vai dar certo, não vai... a base está completa, né? Então seria dia, mês e ano. Eu preciso tornar só dia e mês para pegar o desse ano. Então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Utilizaremos a fórmula esquerda, tá? Aí, dica de Excel, para você não ter que digitar tudo, abrir parênteses, você, quando estiver digitando e ele já detectou qual é só você dá o Tab, que ele já auto-preenche o restante e bota o parêntese aí, tá? Então, essa fórmula esquerda, o que é que ela faz? Ela te dá 2 critérios, onde o primeiro é o texto em que você quer extrair alguma coisa da esquerda. Nesse caso, é esse texto aqui que eu vou querer. O próximo critério é número de caracteres. O que é que a fórmula diz? Em um determinado texto, você quer pegar quantos caracteres à esquerda desse texto. Então, como eu quero separar dia e mês, eu preciso dos 2 primeiros caracteres, que é os do dia, o terceiro caractere, que é o da barra, o quarto e o quinto, que é o do mês. Então, eu preciso de 5 caracteres à esquerda. Então, eu venho aqui e coloco 5. Aí, o que foi que aconteceu aqui? É um problema que a gente tem quando a gente vai fazer fórmulas de texto com fórmulas de cálculo. Eu estou extraindo aqui um texto, só que aqui é uma data. Então, antes de fazer o cálculo, antes de fazer a fórmula, eu preciso converter isso aqui em um texto, que aqui ele está me dando só o cálculo equivalente àquele texto. Como que eu faço? Nessa célula G8, o que é que eu vou fazer? O texto que eu vou substituir isso aqui por uma outra fórmula, chamada fórmula texto. A diferença é só que em vez de eu buscar uma célula específica, eu vou buscar uma fórmula específica. Então eu estou puxando aqui, ó, texto, onde o valor que eu quero puxar vai ser isso aqui, e o formato que eu quero que ele venha vai ser o formato dia, são 2 dias, barra e mês. Então eu quero que ele venha nisso. Lembrando, todo formato de texto, sempre que eu quiser que uma fórmula me retorne um texto, ele tem que estar entre parênteses, entre aspas, desculpa. Então, o cálculo, na fórmula esquerda que eu quero agora, o texto todo vai ser uma conversão que eu vou fazer da fórmula da célula G8. Eu vou converter essa célula G8
em um texto com esse formato. E quando eu tiver esse retorno aqui, que se eu der um F9 aqui, ele me dá exatamente o que é que ele vai retornar. Então, isso aqui, você pega o critério que você quiser da fórmula e aperta F9 e ele te dá o resultado daquele critério para ficar mais fácil de calcular. Então, está dizendo aqui exatamente o que eu estou querendo pegar. Eu estou convertendo esse banco de dados, que é a célula G8, em um texto, e eu estou pegando as 5 caracteres à esquerda dele. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Vou jogar para os outros. Opa, foi o que aconteceu aqui. Deixa eu só refazer essa fórmula aqui, só um instante. Esquerda, opa, escolher não, esquerda. Então, da esquerda eu quero puxar o texto nesse valor com formato dia, mês. Fechou, fechou, e eu quero os 5 caracteres. Beleza, vou jogar para o restante. Agora deu certo. Então, eu consegui extrair dia e mês de todos. Agora eu vou fazer um cálculo de idade. Como é que eu calculo a idade? Como é que eu sei a idade que eu tenho hoje? Eu pego o dia de hoje e subtraio pelo dia que eu nasci. E aí eu consigo ver quantos dias eu estou vivo ou quantos anos eu já estou vivo. Então, como é que eu faço esse cálculo? De novo, eu pego o dia de hoje e subtraio pelo dia que eu nasci. Eu vou ter um resultado. Por que veio esse resultado aqui? Eu estou com 2 bancos de dados completos. Então, dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Aqui está só no formato que eu quero para puxar isso aqui. Está só dia e mês. Mas como eu estou puxando hoje, ele puxa o completo, tá? Então, desculpa. Essa fórmula aqui é a hoje. Então, ele está puxando quantos dias para trás, de hoje até a data que eu nasci. São 21.072 dias. Aí, como é que eu faço para converter isso em anos? Lembrando, um ano equivale a 365 dias. Então, se eu tenho 21 mil dias, eu tenho que dividir isso por 365 para eu chegar a um resultado em anos. Então, o que é que eu vou fazer? Coloco esses dois aqui, esse cálculo, em parêntese. Por quê? Porque eu quero o resultado disso, que vai dividir por 365. E aqui é importante, ó. Por que eu tenho que botar esse parêntese? Porque, primeiro de tudo, nas equações, nas operações matemáticas, multiplicação e divisão vem primeiro. Então, se eu não colocar o parêntese, ele vai calcular primeiro isso, porque é uma divisão. E o resultado dessa divisão ele vai ser subtraído pelo M8 e vai dar errado. Então, você tem que pegar esse cálculo aqui todo, que vai ser aquele que vai resultar em 21 mil dias, e vai dividir por 365. Aí eu tenho uma data em anos, porém está com decimal, então você só tira. Ele vai chegar a 58 anos. Vai puxar para o restante. Por que deu errado aqui? Aí é referência relativa, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui tem que estar fixo. Então, o M8, eu tenho que dar um F4 nele, que é para isso aqui estar fixo quando eu baixar a fórmula. Por quê? Quando eu puxei a fórmula para baixo, esse lado aqui puxou para baixo também, porém esse aqui também puxou. Mas isso aqui tem que ficar fixo aqui no 18 do 9. Então, você fazendo isso, pegando essa fórmula aqui, essa célula que você quer, e dando um F4 nela, ou bota cifrão antes e depois cifrão antes da coluna e cifrão antes da linha, ele vai tornar isso aqui fixo, vai tornar uma referência relativa, uma referência absoluta, desculpa. Então, feito isso agora, você joga para baixo e aí tá certo. Se você abrir aqui embaixo, essa data aqui baixou, como tinha que baixar, porém aqui tá fixo. Esse aqui de fato tem que ficar fixo para a gente poder calcular. Então agora eu tenho a idade de todos. Eu tenho 58, 37, então Harry Potter, por exemplo, tem 36 anos, tá? Outra questão agora. Quantos dias faltam para que chegue o aniversário dessa pessoa esse ano? Então vamos calcular, por exemplo, hoje é dia 18 do 9.
o meu aniversário, por exemplo, é dia 11/10. Como é que eu faço para calcular esse tempo? Se eu pegar 11/10 e subtrair por 18/9, eu vou ter a quantidade de dias que faltam para o meu aniversário. Então é mais ou menos isso. Dia do meu aniversário, qual é? Severus Snape, dia 9/1. Eu tenho que subtrair por hoje. E aí eu sei quantos dias faltam. Nesse caso aqui veio dessa forma porque está negativo. Se eu jogar para o restante aqui e tornar de novo, esse aqui agora vai ficar como referência absoluta, por isso aqui não vai mexer, o que vai mexer é apenas essa coluna aqui, isso vai ficar fixo. Geral também, para ficar em números. Ele vai mostrar aqui algumas datas, onde todas que já passaram estão negativas. Então, ó, mês 1, mês 3, 3, 6, 7, 7, 8, até isso aqui já passou. Então, está negativo. E o que não está negativo, ou seja, é que ainda vai vir. Então, por exemplo, isso aqui faz aniversário amanhã. Isso aqui é 104 dias e é 79 dias. Como é que eu faço, por exemplo, para agora me retornar um status, onde ele vai falar assim, por exemplo, isso aqui já foi. Então, o status vai ser só ano que vem. Eu vou utilizar agora a fórmula se, é uma fórmula condicionada. Eu vou dar uma condição para alguma coisa acontecer. Qual vai ser essa condição? A gente já viu que datas negativas significam que já passou, ou seja, vai ser só ano que vem. Então, o cálculo todo vai ser baseado se isso aqui for menor que zero. Porque se isso aqui for menor que zero, vai ser só ano que vem. Como é que eu torno isso uma fórmula? Fórmula se. O teste lógico, que é o primeiro critério, vai ser se isso aqui for menor do que zero. Porque se ele for menor que zero, qual vai ser o retorno verdadeiro? Ou seja, se esse cálculo que eu estiver fazendo estiver correto, o que é que ele vai fazer? Ele vai me retornar com a informação só ano que vem. De novo, toda a informação que você quer que uma fórmula te retorne como um texto, ela tem que estar entre aspas. Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou dizendo? Que se de fato o J8, que é essa célula aqui, for menor que zero, e nesse caso é menor que zero, ele vai retornar com informação só ano que vem. Se não for menor que zero, eu quero que ele retorne com... eu vou deixar em aberto aqui, daqui a pouco eu vou passar para o próximo passo, aberto, que é para a gente saber que eu vou passar para o próximo passo. Então, na fórmula se, ele tem 3 critérios. Primeiro, é o teste lógico. O teste lógico você vai calcular alguma coisa. Segundo, se esse cálculo que você fez agora for verdadeiro, ele vai te retornar uma coisa. Se ele for falso, ele vai retornar outra coisa. Então, vou dar um enter aqui para a gente ver. Até aqui a negativa vai vir só ano que vem. Daqui para frente vai ficar aberto. Eu botei isso aqui só para a gente ver a diferença, porque eu vou mudar agora para passar para vocês a fórmula concatenar. O que é essa fórmula concatenar? Ela junta informações. Então, por exemplo, se eu boto aqui Harry, um exemplo que a gente já está dando agora, e Potter em outra célula, se eu quiser juntar essas duas, eu posso usar uma fórmula chamada concatenar, onde, quais são os critérios dela? São só os textos. Quais são os textos que você quer juntar? Então, primeiro, eu quero juntar o Harry, ponto, vírgula, e quero juntar o Potter. Fechou. Ele junta o Harry Potter, porém aqui ele veio sem um espaço. Então, um outro critério que eu teria que ter seria o seguinte: entre o M17, que é o Harry, e N17, que é o Potter, tem que ter um espaço. Então, como é que vai ser? Aspas, espaço, aspas. Fechou. Lembra que, como eu falei, todo retorno que você quiser de texto que uma fórmula te dê, ele tem que estar entre aspas. Então, o espaço é um texto. Então, ele tem que estar em aspas, ó. Esse é o espaço. Então, se eu der um enter agora, ele separou. Então, eu vou fazer isso aqui dentro dessa fórmula agora. O que é que eu quero fazer? O status. Quando já passou, ele vai dizer que está só ano que vem. Mas o que está faltando? Aqui eu sei que resta um dia. Mas o status vai ser falta um dia. Ou resta um dia. Para a gente poder calcular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a própria fórmula. Eu estou no aberto. Então, é o se for. Lembrando que a fórmula é: se o J15, isso aqui, for
menor que zero. Nesse caso aqui, ele não é menor que zero, ele é maior. Então, no critério da fórmula se, ele é o falso. Então, não é menor, ele é maior. Então, como é que eu faço? Ó? Aqui agora, em vez de eu usar o aberto, eu vou usar uma outra fórmula, que é a fórmula concatenar. Eu posso botar quantas fórmulas eu quiser juntas, de acordo com que, contanto com que o status, a construção da fórmula esteja correta, atendendo às demandas. Então, voltando aqui, se o J15 for menor que zero, ele vai retornar com só no que vem. Se não, ele vai juntar uma informação que eu vou querer. Então, qual vai ser essa junção? Vai ser a informação falta, aí eu vou botar aqui faltam, por exemplo, se for mais de um, fecha o parênteses. Primeira informação que ele vai juntar vai ser isso, ponto vírgula. Segunda informação que ele vai juntar, então vai ser o faltam quantos dias? Vai ser isso aqui, ó, falta esse dia. Próxima informação vai ser dia, ou botar um S no final para o caso de ser mais de um dia. Fechou parênteses, fechou aspas, desculpa. Então, de novo, ele está dizendo que se o J15, que é esse aqui, for menor do que zero, ele vai retornar só no que vem, que foi o caso desses outros aqui. Porém, esse aqui é maior que zero, então é o se falso. Se for falso, ele vai concatenar o falta mais o dia, que é para ser, mais dias. E vai juntar tudo isso e vai dar um retorno. Vamos entender um pouco melhor o que foi que ele fez. Ó. Opa, peraí. Então, tá faltando só um espaço aqui. Vamos acrescentar um outro espaço aqui. Nesse local. Entre o faltam e a quantidade de dias. Pronto. Então, falta outro espaço também aqui depois da quantidade de dias. Depois do 1. Vou botar um outro espaçozinho. Fechou. Passou. Então, faltam um dia. Vamos puxar para o restante para ver como é que fica? Faltam 114 dias, 79 dias e assim vai. Então, dentro dessa aulinha, a gente aprendeu esquerda, hoje, se e concatenar. Lembrando que se e concatenar a gente fez foi junto. Então, se tiverem dúvidas, postem lá embaixo. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Se não gostarem, não curtir. Eu acho que é assim que se fala. E estou aberto a feedbacks, tá? Por favor, me informe o que eu preciso melhorar para a gente deixar isso aqui mais dinâmico, tá? Então, obrigado pela atenção, boa noite.